dia, irmãos, e Deus nos abençoe nesse dia e que a palavra de Deus seja pregada, apesar dos problemas que temos em relação à pandemia que há no mundo, mas cremos que Deus está controlando tudo. Ele vai terminar com essa agonia que nós e o mundo está passando. Muito bem, irmãos, continuamos ainda aquele estudo que iniciamos no domingo passado, que é a respeito do pastor. Nós sabemos que a palavra pastor não surgiu somente em relação à Igreja de Jesus Cristo, mas mesmo no passado, a Bíblia fala de pastores que conduziram o povo de Israel. Nós falamos na semana passada que o primeiro grande pastor, o líder da nação de Israel, foi o profeta Moisés. Ele foi escolhido para esse fim, apesar de hesitar, ele não queria ir, porque ele não se achava apto para tal missão. Mas Deus, quando escolhe alguém, Ele dá também a aptidão e a condição para desempenhar o trabalho. Moisés encontrou Deus numa sarça, como nós vimos, e aí, daí em diante, ele começou a seguir realmente as ordens de Deus, foi até o Egito. Depois de muito trabalho, não só com o faraó e os egípcios, teve que lidar até mesmo com o problema da sua nação. O povo não acreditava que ele era realmente um homem capaz de tirar a nação de lá. E humanamente falando, não havia possibilidade para isso, e é por isso que o povo duvidou, e nós notamos que, enfim, Deus fez com que Moisés saísse do Egito com muita gente, inclusive alguns estrangeiros que também eram escravos naquela época do rei do Egito, porque o Egito era um império na época, aproveitaram a saída do povo e seguiram, e se misturaram ali com os hebreus e saíram, aproveitaram essa oportunidade. E nós sabemos que o povo passou pelo Mar Vermelho, creio eu, mais de 3 milhões de pessoas passaram por aquele braço do Mar Vermelho, atravessou do outro lado, e aí então seguiram para o deserto, e na primeira oportunidade o povo falou: olha, nós não podemos ir naquela terra, tem muita gente melhor do que nós, e por isso são gigantes, e por isso nós não podemos enfrentá-los. E era realmente muitos inimigos naquela terra de Canaã. Mas acontece que quando Deus fez os milagres lá no Egito, era motivo para a nação de Israel crer realmente num Deus todo-poderoso, principalmente abrindo o Mar Vermelho e depois fechando o Mar Vermelho sobre o exército egípcio. Então já era para o povo pelo menos crer no Senhor e continuar em frente. Mas eles não creram, e 10 deles duvidaram, fizeram pressão para a maioria do povo, e o povo realmente olhou para os 10 que duvidaram, e somente 2, Josué e Caleb,
é que creram e insistiram, vamos, porque Deus vai nos entregar aquele povo, mas realmente os 10 prevaleceram, colocando dúvida no povo. E aí Moisés teve que ser um pastor durante 40 anos lá no deserto, guiando o povo por caminhos assim íngremes, caminhos perigosos, caminhos onde havia escorpiões, havia areia movediça naquele deserto, havia também serpentes venenosas, e Moisés foi como um pastor, tanto ele como Arão, o próprio Josué, Ur, dirigindo aquele povo, tendo o maior cuidado para que o povo não pudesse ser pego por um perigo e sofrer algum prejuízo. E o Moisés fez isso, tanto ele como Ur, como o próprio Arão, o irmão dele. A Miriam estava ali para dar apoio para eles, e realmente eles não quiseram. E o livro de Isaías, capítulo 63, eu não vou ler lá, mas eu só digo que 63:11, Isaías lembrou que realmente Deus dirigiu o povo pelo deserto pela mão de Moisés, como um dos pastores, dirigindo aquele povo. E isso é muito importante. Outras passagens da Bíblia falam de pastores. Isaías fala, Jeremias fala, Ezequiel fala muito sobre pastores, e realmente esses pastores eram os líderes da nação de Israel, na parte da religião. Então, quando Jesus veio, ele veio para a sua nação, sabemos disso, ele veio para o povo de Israel, ele veio aqui para ser recebido como um rei, como um enviado de Deus, mas acontece que o povo não recebeu Jesus como o seu Messias. Um grande erro da parte deles, porque um dia eles vão receber alguém que virá em nome de Jesus, em nome do Messias, e dizendo-se que é o próprio Messias. E João capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Mas se vier outro no seu próprio nome, vós o recebereis. Então é uma profecia. Jesus está dizendo da vinda do anticristo, que o povo vai abraçar esse homem, mas esse homem é um enganador, que virá um dia, não para ser pastor, mas sim para ser um lobo, durante 3 anos e meio, da última semana, que realmente a semana é como se fosse 7 anos, algumas passagens da Bíblia até diz sobre isso, e o próprio anticristo ele vai fazer um acordo com a nação de Israel, Israel vai aceitá-lo como o pastor e líder seu, mas quando terminar os 3 anos e meio, isso é os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia diz que esse homem vai vir com guerra e com desolação, e aí vai haver aquela grande tribulação. Jesus contou a grande tribulação no livro de Mateus capítulo 24, também Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Esses 3 livros falam claramente como é que serão aqueles dias, e serão dias horrorosos, não só para a nação de Israel, mas também para os crentes em Cristo Jesus, para a própria igreja de Jesus. Mas
no final daquela época, isso é, no final da última parte dos 7 anos, isso, os últimos 3 anos e meio, aí Jesus vem e ele vai acabar com o reino desse mundo. É aquela pedra que o próprio Nabucodonosor sonhou e ele não sabia, chamou Daniel para interpretar aquele sonho dele, né, de uma grande estátua que representa as nações, os impérios que controlam o mundo, né, e ele viu uma pedra e ele não viu mão que lançou aquela pedra, ela veio e ela caiu nos pés daquela estátua e aquela estátua virou um grande montão. É a vinda de Jesus Cristo para essa terra. Aí ele vai ser o pastor da igreja dele e também daqueles que são convertidos da nação de Israel. Lembra que Jesus ele falou: eu sou o bom pastor. Ele disse isso no capítulo 10 de João, versículo 11. Ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode ler essa passagem no capítulo 10 de João, Evangelho de João, versículo 11, é bem claro. Muito bem, Jesus começou a sua igreja e escolheu homens para ajudá-lo a edificar a sua igreja, isso é, desenvolver a sua própria igreja. Ficou com esses homens durante 3 anos e meio, mais ou menos, treinou-os, e era em número, esses homens eram em número de 12, a quem ele pôs o nome de apóstolo, né? Os 12 apóstolos. Jesus morreu, foi levado pelo céu, foi levado para o céu e deixou a igreja dele aqui nas mãos dos 12 apóstolos. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele ficou 40 dias aqui junto com os seus discípulos para não deixar que eles desanimassem e que envolvesse realmente com a igreja. 40 dias. Já pensou? Muito tempo. Ele apresentou para mais de 500 irmãos, disse o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E no livro de Atos, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias. Capítulo 1, versículo 3, é claro nessa parte. Ele ficou 40 dias ensinando e naturalmente dando apoio para os seus discípulos, para que ficassem firmes e se envolvessem no que se diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus tinha que ser pregado e tinha que ser cuidado. Muito bem, esses apóstolos ficaram como colunas da verdade. Vieram outros líderes que foram chamados de profetas dentro da igreja, e depois também pessoas que tinham dons de fazer milagres, de falar em línguas. Profetas e apóstolos tiveram um tempo curto na história da igreja, ficaram no fundamento dela, e aí era necessário escolher o que? Pastores. Então note bem, profetas e apóstolos estão lá no alicerce da igreja de Cristo. Não existem hoje profetas, não existem hoje apóstolos. Não tem. Você não pode encontrar nenhuma pessoa que possa exercer o ministério de profeta ou de apóstolo. Não existe mais. Eles já passaram por aqui
é um fato histórico, estão lá no fundamento da igreja. A igreja subsiste por causa deles. Eles deixaram, a firmeza deles, até a Bíblia fala doutrina dos apóstolos. Então Jesus usou esses homens. E quando eles iam se extinguindo, então era necessário vir o quê? Outros líderes, como os pastores. Os pastores surgiram para cuidar do rebanho de Deus, como disse Paulo lá em Atos capítulo 20, aos pastores da igreja, de Éfeso. Então é muito importante, irmãos, observar que hoje temos pastores. A função deles é cuidar da igreja, não fazem milagres, não podem fazer promessas de curas. Nós cremos que Deus cura, e nós cremos que, se for da vontade dele, ele pode fazer até milagres, mas hoje não é o método de Deus, não há necessidade dele fazer milagres como nos dias antigos. Mesmo pelo próprio Moisés, vários milagres foram feitos. Elias fez, Eliseu fez, e vários outros fizeram. Não sabemos de Davi era um profeta e rei, mas a Bíblia não fala que ele fez algum milagre, e ele também não procurou fazer. O único milagre que Deus fez na vida dele é derrotar um gigante de quase 3 metros de altura, um homem que era muito difícil de ser vencido num duelo, e ele duelou com esse homem, com uma pedra ele jogou na testa do homem, foi certeiro, e aquele homem tombou. Foi a única coisa prodigiosa que a gente vê por meio de Davi que Deus fez. E depois ele tinha que fugir. Por quê? Porque milagre é para que o povo veja e creia. No tempo de Davi, o povo já sabia do Deus poderoso de Israel. E quando Jesus veio, ele veio para fazer milagre. Era um pastor que cuidava das ovelhas, e quando naturalmente alguma das ovelhas tinha fome, ele fazia até produzir comida. Então Jesus fez muitos milagres, mas isso passou. Você pode ver isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. Você pode examinar essa passagem, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que profetas e milagres não existem mais, falar em línguas não existe mais. Hoje existem pastores pregando a palavra de Deus. A principal responsabilidade do pastor é cuidar das ovelhas e ter cuidado com elas. Nós falamos na semana passada, como é que Deus vê o que realmente significa a palavra pastor, na linguagem é bispo. Sabemos que significa realmente olhar por cima, ou ser um supervisor, ter uma visão ampla. Ele é um vigilante, é como uma atalaia que sobe na torre e fica olhando e tem uma visão panorâmica, e ele olha para todos os lados. Por quê? Porque ele cuida das ovelhas. Tem que levar a pasto verdejante, isso é dar comida, e também dar água para as suas ovelhas, e dar medicamento quando elas se ferem e precisam de socorro.
Essa é a função do pastor. Para mais nada. Como nós vimos então, irmãos, né, Deus trabalhou com a nação de Israel e considerou, né, Israel considerou como seu pastor. Você pode ver isso em Salmo 80, versículo 1, né, diz que Deus é o pastor de Israel. É interessante. O Senhor é o pastor de Israel. Salmo 80, versículo 1 fala sobre isso. Então, nós notamos que Paulo falou para Tito o mesmo conselho que ele deu para Timóteo, ele deu também para Tito. Quem era Tito? Era um jovem. Nós não sabemos quando esse rapaz creu no Senhor, provavelmente creu antes do próprio Timóteo, entendeu? E ele foi um amigo de Paulo, não era judeu, esse Tito era grego, era um rapaz grego, aceitou trabalhar como missionário, assim, cooperando com o apóstolo Paulo. E Paulo chegou na ilha de Creta, lá no Mediterrâneo, uma grande ilha que existe até hoje, e havia naquela época muitas cidades, e Paulo estabeleceu igrejas em várias cidades daquela ilha. Então, ele disse, lá no capítulo 1, versículo 5, ele disse: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então veja bem, Paulo está dizendo, dando, né, um conselho para o apóstolo, para o seu amigo missionário, o Tito. E ele diz o porquê deixou Tito em Creta, né? Para que esse rapaz pudesse ajudar cada igreja dessas cidades, né, pudesse ter o seu próprio presbítero. Cada uma delas ia ter sabedoria sob a orientação de Tito, naturalmente, né, cooperando com cada igreja, para estabelecer presbítero. Isso é um nome de respeito. Nós vimos que ancião e presbítero, né, são palavras que quase são sinônimas, mas com significado diferente. Ancião é aquilo que tem experiência, né, que a gente olha para o ancião e olha e fala: puxa vida, essa pessoa tem experiência. Mas também, quando fala de presbítero, a pessoa olha para aquele homem e tem um certo respeito, não temor, mas respeito. Considera com o maior carinho aquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa é de respeito. Presbítero é isso na Bíblia. E já vimos que, né, da palavra bispo, ancião, presbítero e a própria palavra pastor. Todas essas palavras ou esses títulos é para dizer daquele que dirige o povo de Deus. E aqui Paulo usou a palavra, né, o título presbítero, né, na cidade de Creta, e ele aqui dá a qualidade: aquele que for irrepreensível, lembra disso, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis ou obedientes, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Lembro de um certo pastor lá da nação de Israel. Ele era o sumo sacerdote
mas como a gente vem falando, ele fazia o papel de pastor. Eli era pai de 2 filhos, os 2 filhos estavam na linha de sucessão sacerdotal, e acontece que eles já estavam até exercendo o serviço sacerdotal, mas eles não eram fiéis, e Eli foi morto até por causa disso. Os 2 filhos dele, desobedientes, foram mortos por causa do pecado e do mau exemplo que deram para a nação de Israel naquela época, no tempo de Samuel. Lembra que Samuel foi o último juiz da nação de Israel. E Samuel, então, estava ali, né? E ele realmente, irmãos, via, né, como era o procedimento daqueles rapazes. O pai também via, né, como os seus filhos agia, e ele não os repreendeu. E Deus falou: eu vou dar cabo, eu vou visitar a casa dele, como realmente fez. Porque como um pastor sacerdotal lá na nação de Israel, um homem que servia como pastor, né, ele não estava importando com a condição das ovelhas. E Deus tirou aquele homem. E então a história do homem de Deus como presbítero tem que ser respeito. Quando o ele estava mais ou menos concordando com o procedimento de seus filhos, ele tinha perdido o respeito. Ele tinha perdido o respeito para com a nação de Israel. Então ele não estava mais qualificado como um homem que exerce o presbitério na igreja. Ele não era presbítero, como diz aqui o apóstolo Paulo a Tito. Escolha um homem de respeito para a igreja, né? E que esse homem, né, tenha filhos que não são acusados de dissolução, como foi o caso dos filhos de Eli, que foram acusados de dissolução. E então, irmãos, isso é muito importante. E aí ele, né, no versículo 7, ele muda o título do próprio presbítero, ele dá um outro título. O título no versículo 7 é bispo. É para a mesma função do pastor, ou para o mesmo pastor exercer o seu trabalho. Então é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, isso é, sua família, seus filhos ou a própria esposa, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, isso é, equilibrado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então veja aqui como deve ser o pastor, ou o bispo, ou o ancião. Para ele
ser um bom mordomo, isso é administrador da casa de Deus. A palavra mordomo significa quem administra. Para ser um bom administrador da casa de Deus, ele tem que ter essas qualidades. Seus filhos, Paulo disse lá para Timóteo, se alguém não sabe governar a sua casa, como poderá governar a casa de Deus? Disse Paulo, dando conselho, para que pudesse escolher pastores aptos, capazes de administrar a casa de Deus. Então ele tem que começar pela casa dele. E quem vê ele lá de fora, uma pessoa que não é convertida, pode dizer, bom, ele está exercendo um cargo que coaduna com o seu procedimento. Já pensou um bispo ou pastor dado ao vinho, que frequenta os bares, que toma bebida alcoólica e sai cambaleando pelas ruas, não é um homem indicado para tomar conta da casa de Deus. Um homem, por exemplo, que espanca a sua família. Conheci um homem assim, não era pastor, mas era um pregador, falava bonito, ele se dava muito bem com as palavras, sabia montar um sermão irrepreensível, e quem via aquele homem falava, puxa vida, esse homem servia para ser pastor. Mas na casa dele ele batia nos filhos, batia na mulher, na própria esposa. E o que diz aqui é que ele não seja espancador. Entendeu? O mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. Então nós podemos ver aqui. Essas são as qualidades do pastor. As suas responsabilidades são apontadas na Bíblia também. Qual é a responsabilidade do pastor? Bom, a principal responsabilidade do pastor é pregar a palavra. Vou ler em Timóteo, capítulo 2 de Timóteo. E Paulo diz aqui, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso está no capítulo 4 de 2 Timóteo. Você pode ver essa responsabilidade do pastor, pregar a palavra. Ele tem que ser um pregador, seja no tempo bom, seja no tempo mau. Um certo pastor que morava na área rural, estava caindo neve, e um dos parentes dele chegou e viu ele se arrumando para ir para a igreja, e a igreja ficava distante da sua casa. E esse parente falou, mas você vai na igreja assim mesmo? Ele falou, eu vou assim mesmo. Eu tenho que pregar a palavra. Mas nessa altura a igreja não tem muita gente. Ele disse, não importa, eu fui chamado para pregar a palavra. Caindo neve, ele pegou o animal dele, montou naquele animal e partiu para
a sua igreja, para o templo na cidade. Pregou a palavra. É isso que Paulo diz aqui, ó, né, no tempo e fora de tempo. Seja, né, numa condição boa ou numa condição má. Prega a palavra. Essa é a obrigação principal do pastor. Em segundo lugar, tem que estudar a Bíblia. O apóstolo Paulo também fala para o Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Eu creio que Timóteo não era pastor, mas ele fazia o trabalho de pastor. A Bíblia diz que ele tinha um dom específico e ele foi consagrado pelo apóstolo Paulo, que ele deveria exercer esse dom que era de profecia. Então ele realmente ajudava a igreja e se tornava até pastor temporário, enquanto ele estava à frente do trabalho. E em terceiro, ele deve sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Então essas são as responsabilidades do pastor. Eu enumerei mais algumas aqui. O quarto é orar pelos irmãos. Eu não vou ler a passagem, mas em 1 Timóteo fala da função que o pastor tem que fazer, e não só o pastor, mas qualquer crente, orar não só pelos irmãos e pelas pessoas simples, adoentadas, mas também pelas autoridades governamentais. Paulo falou isso daí, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Você pode encontrar lá, esse conselho de Paulo. Então o pastor ele tem que ser dado à oração, Então é uma coisa muito importante, irmãos. E em quinto lugar, ele deve amar o grande pastor, que é Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo é chamado o grande pastor, ele também é chamado o sumo pastor. É interessante ver esses títulos de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Já falamos que ele é o bom pastor. Então essas são as responsabilidades que o pastor tem para com a sua igreja, para que ele seja um bom administrador e ele possa conduzir a igreja assim de uma maneira fiel ao Senhor. Ele vai ter dificuldade? Sim, vai ter. Voltando a Moisés, a Josué, e os outros líderes, como os juízes, mesmo o caso de Davi, e de outros que tomaram a frente da nação de Israel, não só na parte monárquica, mas também na parte espiritual. Você pode ver como é que esses homens sofreram.
Veja bem, sofreram como pastor daquele povo, como líderes daquele povo. Moisés, não entrou na terra de Canaã, pois ele perdeu a paciência com o povo. Ele não deveria ter perdido a paciência com o povo, mas ele perdeu. E já que ele perdeu, Deus falou: olha, você não vai entrar na terra que eu prometi a Isaac, Abraão e Jacó. Você não vai entrar. Você vai subir no monte, certo? Ver aquele monte, daquele monte, você vai ter uma visão panorâmica, você vai ver como é a terra, mas pôr os pés lá naquela terra, você não vai pôr não. E o Moisés, como era obediente, ele não questionou Deus, sabia que estava errado e que o Senhor era justo em fazer isso com ele. E acontece que ele subiu naquele monte e ele viu realmente a terra boa, terra que ele sonhava em pôr os seus pés, e ele não pôde pôr, porque como pastor ele perdeu o juízo um dia, ali na fronteira, já prestes a entrar para a terra de Canaã, e ele não foi impedido por causa disso. Teve dificuldade. Josué também. Os 14 juízes também tiveram as suas dificuldades. Um após o outro. Lembra Baraque, Gideão, Otiniel, até uma juíza com o nome de Débora, Sansão, todos eles enfrentaram dificuldades na condução do povo de Israel. Isso é para dirigir o povo, para fazer com que o povo voltasse a servir o Senhor. E eles tiveram que sofrer por amor às ovelhas. Mas Paulo diz aqui que para ser um bom administrador deve estar estudando a Bíblia, orando a Deus, constantemente, e também amar o grande pastor, tê-lo como aquele que vai ajudar a pastorear a ovelha da sua igreja. Lembra que Jesus, a Bíblia fala que devemos olhar para Jesus, que é o consumador da fé. Então, irmãos, não esqueça do trabalho árduo que o pastor ou o dirigente da igreja vem tendo para com você ou para com vocês, e ajuda a ele, entendeu? Tem que ajudar essas pessoas, não fugir, não criticá-lo, às vezes com uma língua ferina, mas ele tem tal defeito. Claro que tem. Você acha que Moisés não tinha defeito? Josué não tinha defeito. Sansão, os defeitos de Sansão são evidentes, como é que ele cometeu erros. Tinham erros, mas veja as qualidades desses homens, veja a boa vontade desses homens. Eu convivi com alguns pastores e via neles coisas boas, mas também eu via coisas assim que não eram louváveis. Como eu também não sou perfeito, mas veja a boa vontade. Eu via nesses meus pastores
durante os anos que convivi com alguns deles, a boa vontade que eles tinham de fazer o trabalho. E eu me juntava a cada um deles para cooperar. Era na época um Timóteo ou um Tito. Paulo não tinha defeito. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, você acha que ele não tinha defeito? Tinha. Ele não era pastor, mas na medida que ele ficava um tempo com a igreja, ele desempenhava o papel de pastor. Não era a função dele. Na cidade de Corinto ele foi obrigado a ficar 1 ano e meio ou 18 meses. Na cidade de Éfeso ele ficou 3 anos, pelo menos o lugar mais tempo que ele ficou, que a gente vê registrado na Bíblia, 3 anos. Pregou 2 anos na escola de um homem chamado Tirano, que emprestou aquela escola para ele pregar. E pregou 1 ano, fora daquela escola, visitando um lugar ou outro naquela enorme cidade de Éfeso. Os inimigos viam defeito nele, procuraram matá-lo, e uma vez ele quase morreu, mas Deus preservou esses homens. Não só Moisés, que Moisés nunca ficou doente, nunca teve problema de visão, nunca foi senil. Ele foi um homem perfeito. Quando ele morreu com 120 anos, com uma força total de quem tinha 20 anos. Ele morreu no vigor da vida dele, apesar de 120 anos. Ele morreu devido à fraqueza que ele teve diante do povo de Israel e diante de Deus. Mas foi um homem citado no Novo Testamento. Jesus citou várias vezes. Outras partes do Novo Testamento é citado esse homem. Apesar das suas fraquezas, ele foi um homem que dirigiu o povo com sabedoria e no temor do Senhor. Foi um homem temente. Para dirigir um povo e para fazer a vontade do Senhor, é necessário temer ao Senhor. A palavra temer significa ter aquele respeito e saber que Ele é o único Deus e se entregar a Ele por meio de Jesus Cristo, assim, totalmente, sem reservas, como Tito fez, e como o próprio Timóteo fez. Que essas palavras, irmãos e amigos, em outras pregações futuras, a gente pode até falar mais um pouco desse assunto. O nosso próximo assunto é no domingo, que nós vamos ter, e vai ser sobre o próprio diácono, aquele que fica do lado do pastor, ajudando nas coisas materiais. Vamos orar e assim terminar. Senhor Deus, Pai bendito, agradecemos pela oportunidade que temos de ter crido em Jesus e que pessoas que vêm ouvindo a Tua Palavra também creiam nele e se entregam a Ele, sabendo que é o único que pode salvar suas vidas do pecado e da condenação eterna. Abençoa a próxima lição que teremos no domingo que vem. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém.